Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Maior Change Talks, desta vez aqui com o meu amigo, cliente, tens vários eus aqui na minha vida, o Gonçalo Ribeirinho, para falarmos aqui um bocadinho de finanças, investimentos, aqui o teu core, mas antes de mais, para começarmos, para quem ainda não te conhece, quem é que és tu, Gonçalo Ribeirinho? É a pergunta chata que ninguém... Pergunta chata. Podem passar, se quiserem, um minuto à frente, porque isto ninguém gosta de... Não só eu que não gosto de apresentar, como também vocês não gostam de ouvir esta primeira parte. Mas para quem não me conhece, e são as raras exceções de ouvir esta primeira parte, sou Gonçalo Ribeirinho, tenho 27 anos, tenho a empresa Clube Finanças, que visa aumentar a literacia financeira em Portugal. Já temos 4 anos de existência, portanto o Clube Finanças foi fundado no dia 2 de janeiro de 2021, portanto celebramos não só a passagem de ano, como também depois, logo a seguir, celebramos o aniversário do Clube Finanças, e as coisas têm corrido super bem porque efetivamente temos visto uma sociedade estar... enfim, mais literada financeiramente e, acima de tudo, com mais interesse por este tema. Coisa que, se falasses com alguém antes de 2020, 2021, antes de arrebentar a pandemia, eu acho que isto era não só tabu, como é um chega para lá. Não quero saber de dinheiro. É um esquema. Sim, é um esquema. Tudo era um esquema. Agora já nem tanto. Eu concordo contigo, eu acho que a consciência já está um bocadinho mais desperta, fruto também do trabalho que vocês fazem, porque obviamente, e não só para mim, são uma das referências naquilo que é a educação e a literacia financeira cá no nosso país. E por esse tema ser muitas vezes tabu, visto como um esquema, etc., eu quero perceber em que momento é que tu decidiste que os investimentos, a literacia financeira, a educação financeira iriam fazer parte da tua vida. Mesmo antes de perceberes que ias passar isto a negócio. Vamos recapitular um bocadinho mais atrás. Em que momento é que tu decidiste que querias investir, que sentias que era importante e que isso ia ter alguma relevância na tua vida? A nível pessoal. Mesmo antes, eu sempre disse às pessoas e sempre tenho esta resposta, que finanças fazem parte da minha, do meu corpo inteiro. Em vez de passar sangue pelas minhas veias, passa o nome finanças. E isto começou no meu secundário, quando efetivamente me aproximei um pouco mais sobre estes temas através de livros, através de vídeos, num estudo mais autodidata, e apercebi-me que dentro desse momento académico, dentro do secundário, que era aquilo efetivamente que queria fazer para a vida. Isto no meu 11º ano. Continuei a percorrer, aliás, um percurso académico de finanças, gestão de empresas, depois fui fazer uma pós-graduação em análise financeira, mas puxando um bocadinho atrás, nunca tive aquela clareza de que investimentos são importantes, porque dinheiro é, de uma forma geral, importante para a vida de cada pessoa. E podemos falar disso um bocadinho mais à frente, de como é que muita gente olha para o dinheiro de uma forma errada, porque parece que é para atingir um fim e não olhar para o dinheiro como meio para atingir um certo fim. Olham para aquilo como níveis. E eu tenho agora 10 mil euros, qual é o próximo nível? Não, porque é que queres atingir o próximo nível? Eu não tinha essa clareza. E eu sei que houve um primeiro momento de que isto é o tema que quero levar para a minha vida, academicamente falando e também profissionalmente falando. Depois, quando efetivamente senti a necessidade e senti uma maior camada, consegui aumentar a minha camada de consciência de os investimentos é uma coisa importante para mim e para tudo na vida, para todas as pessoas, para toda a sociedade, foi quando ingressei na faculdade e que comecei a ter não só conta bancária minha, gestão financeira era eu que fazia, comecei a perceber-me que isto realmente é importante, porque eu não tenho clareza onde é que vai o meu dinheiro, eu não tenho clareza que tipo de coisas é que eu estou a gastar, e eu sou da área das finanças, caramba. Quer dizer, eu escolhi finanças e agora não prego aquilo que estou a cultivar para a minha vida profissional, portanto bora lá dar aqui o primeiro passo, e foi um passo muito fácil de dar, fruto de estar dentro desta área das finanças, obviamente, mas eu digo a toda a gente que o primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu acho que as pessoas têm aquela coisa de caramba, eu agora vou gerir as minhas finanças, perco tempo, é uma seca descomunal.
é super divertido. Exato. É uma coisa do nosso dia-a-dia. Dinheiro, estamos a falar quase como um casamento. Aquilo é um casamento para a vida. Para a vida. Mesmo que nós não queiramos, tínhamos uma má relação com o dinheiro, pelo menos para já. Estamos cá para isso também, para contornar esse tabu. Eu acho que é um casamento ideal se olharmos para o dinheiro de uma boa forma. E quando iniciamos este processo de construirmos um bocadinho a nossa mentalidade e dizermos assim, ok, vamos começar a controlar as nossas finanças. Vamos ver que não é uma seca. Eu divirto-me bastante, não é por ser da área das finanças. Exato. Não, porque imagina, as pessoas têm de perceber de uma vez por todas, a frase que eu mais odeio é que o dinheiro não traz felicidade. Eu não sou apologista, por exemplo, daquela questão do o dinheiro não traz felicidade, então deixa-me chorar dentro de um Ferrari, eu quero que seja. Não é dessa forma tão crua, tão simples, tão redutora até. É no sentido de, para mim, por exemplo, dinheiro é liberdade. A liberdade simples de conseguir fazer aquilo que eu quero. E liberdade, inclusive, é de saúde. Por exemplo, de eventualmente eu daqui a 20 anos, 10 anos, 5 anos sou pai, o meu filho está doente e eu consigo pagar um determinado tratamento. Ou seja, dinheiro é liberdade até nesse sentido. E a partir do momento em que nós assumimos essa realidade, fica tudo muito mais claro para nós de que temos de realmente o gerir. E o maior problema é mesmo nós, lá está, recebermos o dinheiro e ficarmos naquele sentido, e agora o que é que eu faço com isto? Pago aqui as minhas coisas, vou jantar a outro, chego ao final do mês, não me sobra quase nada, pronto, poupei aqui 50 euros e depois o que é que eu vou fazer com isto? E por isso é que é importante esse conhecimento. E eu sou super apologista, já lá vamos, porque para além do tema ter ficado sexy e ser sexy agora, porque vínhamos de um momento para trás de 2020 em que finanças era visto como um bicho-papão e um problema. Agora eu estou a sentir uma transição em que toda a gente já quer saber um bocadinho mais e isso é bom, mas tem de existir muita responsabilidade na passagem de informação. Como é que vocês, enquanto agora Clube Finanças, enquanto tu, Gonçalo Ribeirinho, geres essa responsabilidade da passagem de informação no que toca aqui às finanças? Porque é um tema difícil, digamos assim. Sim, isso é uma excelente pergunta porque efetivamente nós temos essa dor quando recebemos ou novos alunos ou novos seguidores e tentar desmistificar um bocadinho o tema dinheiro, o tema investimentos. Porque aquilo que eu vou falar, a internet já existe há algumas décadas. Não é agora por estarmos a falar através também da globalização de informação, de massividade de informação que nós temos ao nosso dispor, isso nós já tínhamos, mas é sim a importância que as pessoas, como estavas a dizer, isto tornou-se quase um tema sexy e as pessoas, estando fora, parece que estão a perder alguma coisa, o que por um lado é bom, por outro cria aquele FOMO, o Fear of Missing Out, e eu estou a perder o comboio daqueles ganhos, eu estou a perder o comboio de caramba, o vizinho do lado tem uma relva melhor que a minha ou um carro melhor que o meu. Eu digo logo à partida assim, calma, respira e vamos criar um plano para ti, porque muitas pessoas vêm daquele padrão de ok, aquela pessoa está a ter aqueles resultados. E não vamos falar aqui concretamente em que ativos ou que estratégias em que estão a fazer. Estou a dizer em mindset e mentalidade, para começarmos aqui na base. Exato. Uma casa não se constrói pelo telhado nem pelos alicerces, é pela base. E a base, muitas das vezes, é aqui construir a mentalidade. E o que eu noto, isto é meio caminho a reconstrução deste problema e, efetivamente, conseguirem dar este passo na mentalidade é meio caminho andado para termos um sucesso financeiro, que é mentalidade e depois ter um plano. As pessoas têm um problema de, primeiro, ser consistentes e, segundo, estarem no mar Mediterrâneo sem uma bússola. E elas continuam a navegar e parece que não têm terra à vista. Exato. E não sabem se estão a ir para norte, para sul, leste ou oeste. Provavelmente o que elas queriam é ir efetivamente para sul, mas elas estão a ir para norte. Não sabem disso porque não têm aquele plano traçado. Eu ainda atrasado, eu fiz um conteúdo para o meu canal de YouTube em que só falei sobre isso, que é monitorização do nosso objetivo. Parece uma coisa meio abstrata, vamos monitorizar o nosso objetivo. Parece simples, mas é tão importante, é o fundamento essencial dessa base da construção da casa. Porque, e eu sei, os mercados agora estão todos a cair e as pessoas estão todas aflitas.
e elas estranham por eu estar a dizer: eu durmo bem à noite. Aliás, eu tenho um sentimento contrário. E eu fico mais contente por ver aquele mar vermelho do que propriamente estar aflito ali a chorar na minha almofada à noite. Está em promoção. Exato. E isto para dizer o quê? Que eu ao monitorizar aquilo que é o meu objetivo financeiro, eu tenho claro qual é o meu número mágico, vamos falar aqui em número mágico, e eu monitorizo sempre que fecho o meu mês, eu tenho que ter aquilo. Ok, era para ter aquilo, de acordo com este objetivo, quanto é que eu tenho? Estou acima. Mesmo que os mercados estejam a vermelho, eu sei, ainda há pouco fiz o fecho do mês, e eu estou 38% ou 39% acima do meu objetivo ali mensal. E é um objetivo tenho um objetivo mínimo e um objetivo máximo. O objetivo mínimo é de 23 anos, o objetivo máximo é de 17 anos. Um objetivo mais ambicioso. E eu estou tranquilo. O mercado podia até cair mais. Melhor ainda, porque eu comprava excelentes ativos a preços mais baixos. E segundo, não havia problema, porque eu estar com aquela clareza e a fazer aquela monitorização, sabia que se ele descesse, eu continuava acima daquilo que era o meu objetivo. Exato. Portanto, para as pessoas que querem entrar ou que já entraram e vão naquelas falácias de retornos rápidos, meus caros, isso não existe. Não funciona. Não existe. E vocês podem muito bem estar agora a virem terem visto um conteúdo de criptomoedas ou de outro ativo, mesmo que seja ações ou de ETFs, uma pessoa a ganhar ou pregar a narrativa de que eu invisto há um ano, olhem quanto é que eu tive, 30% ou 40%. Sim, não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. Tu não te esqueças que há 4, 5 anos tiveste o Covid, que em um mês perdeste mais de 30%. Exato. Portanto, não vai ser sempre assim, ok? Portanto, há aí um processo de mudança, que sim é importante as pessoas virem para o mercado com essa coisa de eu acho isto sexy, eu acho isto importante, mas calma, vamos alinhar valores aqui. Exato. E depois, há uma questão muito, muito importante relativamente depois à queda dos mercados, que tem a ver com o perfil do investidor. E quando o mercado está a cair, se nós nos sentimos assim tão mal, existe quase que uma correlação então se calhar estás exposto demais ao mercado, ou seja, se estás com assim tanto medo e aversão a esse vermelho nos mercados, então é porque estás mais exposto do que aquilo que tu devias. Tu concordas com isso? Não concordas? De todo que concordo com isso. Eu vou-te explicar porquê. Porque muita gente diz que o risco advém da volatilidade, e o que tu acabaste de dizer é a volatilidade, que Exato. Se eu tenho esta percentagem negativa nas últimas semanas por causa das coisas todas que estão a surgir da presidência de Trump e por causa de, não sei, outros conflitos de comércio internacional, eu diria assim, não é para ti então. Peço desculpa, não é para ti o mercado de ações. Como assim não é para mim? Então se calhar eu perdi aqui 30%, mas eu gostava de diversificar aqui o meu portfólio para ter menos risco, ao ponto de, enquanto o mercado está a cair 30%, o meu está a 15% ou 10%. Não, isso não é risco. Não é possível. Não, é possível fazer isso. No entanto, o que ela me está a transmitir é que o conhecimento que ela tem é que risco advém de volatilidade. Exato. E risco não advém de volatilidade. Eu coloco sempre este exemplo. Eu tenho, não tenho aqui o meu telemóvel, mas eu tenho 3 telemóveis à minha frente. Eu quero comprar, já fiz o meu estudo de mercado e eram 20 à minha frente, antes de fazer a primeira filtragem. Eu vou à Vorten, vou à FNAC, isto não é nada patrocinado, lembra-me agora, vou à Vorten ou à FNAC, vou comprar aquele telemóvel. Tenho 3 ainda por decidir. E eu faço uma tese e eu sei que eu vou fazer, e sei que as pessoas fazem quase uma tese de mestrado para aquilo. E eu pergunto-me assim, ok, qual é o vosso sentimento dentro daqueles 20, filtraram para ser aqueles 3, e daqueles 3 vocês vão comprar um? Qual é o vosso sentimento quando compram aquele, saem da loja e dizem assim, ok, eu numa utilização já sei que fiz a escolha correta. E onde é que veio essa escolha correta? Num estudo prévio. Exato. E agora eu faço esta analogia para os investimentos, que é, porquê que vocês não aplicam esse mesmo estudo àquilo que são os vossos ativos financeiros? Onde estão a colocar o dinheiro? Porque o vosso risco advém de não saberem o que estão a fazer. Se eu fosse à Vorten ou à FNAC ou outro sítio comprar um telemóvel às cegas, eu aparecia lá provavelmente com um telemóvel completamente diferente para colmatar as minhas necessidades. Exato. Isso é o risco. Não fazermos estudos, não fazermos análises, não fazermos absolutamente nada antes de entrarmos em alguma coisa. E essa coisa que estamos a falar aqui hoje
num ativo financeiro. Claro. E quando alguém me diz, olha, mas eu perdi 30%, eu não quero estar assim tanto exposto ao risco. Não, isso não é risco. E eu sei, eu venho da parte financeira, eu venho da área financeira e percebo porque é que muita gente diz que o risco é volatilidade. Porque pregam também, academicamente falando, que risco é volatilidade. Por muitas razões, que isso já seria um outro pano para mangas, que nós tentámos dentro do Clube Finanças desmistificar um bocadinho esse conceito que risco, esquece, volatilidade, tu tens que amar volatilidade. Se tu não amas volatilidade e se tu não dormes bem à noite com ela, meu amigo, não deveria estar todo investido. Não é para ti. Porque lá está, nos mercados estávamos a falar há pouco, estava com a brincadeira do está em promoção, quando uma análise é bem feita de forma antecipadamente, ou seja, quando tu confias no valor que aquela ação, que aquele ETF, que aquela empresa está a aportar ao mercado, quando o mercado cai, lá está, o único sentimento que tu tens é ficar contente porque compras a um valor mais baixo. E se calhar é aí que eu queria que explicasses também aqui um bocadinho, porque há uma frase que é muito conhecida e não sei se aplica, por exemplo, aqui a estes casos, que é: os ricos ficam cada vez mais ricos. E pode advir, então, muito também destas oportunidades, quando o mercado cai e têm capital para investir nestas perdas, quando toda a gente, ou a maior parte, vamos falar assim, das pessoas está, meu Deus, isto está tudo a cair, e não. É quando os investidores, quando os chamados, digamos que ricos, como a sociedade o prega, está a olhar para o mercado e não, aqui estão muitas oportunidades e eu vou agora analisar. Aqui a minha questão é, queria perceber primeiro se concordavas com isto e depois com a questão de, vamos supor que eu quero investir. Nunca tenha investido ou até já invisto em alguns ativos. Como é que eu, de forma prática, eu, o cidadão comum, consigo perceber ou analisar se aquilo é ou não um bom ativo para mim? Porque lá está, nos investimentos tem que ser tudo para mim, porque o que para ti pode ser um bom investimento, eu posso achar que não, e depois só o mercado é que vai dar razão ou não há o certo. Mas qual é que é a melhor forma, de uma forma simplista, de alguém sair deste episódio e poder analisar, dentro de entrar numa de giro, numa XTB, mais ou menos, isto não é patrocínio, mas de entrar numa plataforma e de tantas ações que tem, conseguir escolher ou prever qual é que será mais apetecível para ela, ou qual é que poderá trazer maior valor? Olhando aqui para a primeira pergunta, que eu acho que é mais a nível de mindset, isso que eu acho que é como tudo na vida, é a regra de Pareto, aplica-se em muita coisa, que é 80% dos resultados advém de 20% de qualquer coisa, não é? Neste caso das ações, eu acho que até podemos ser mais agressivos aqui. 95 ou 98 ou 99% dos resultados advêm, ou da riqueza advém de 1% da população. E é assim que a sociedade continua a crescer, porque este 1% continua a dar mais do que esta média restante de 99% de pessoas que, efetivamente, das duas uma, ou não têm mindset, ou nem querem estar para aí viradas, e tudo bem, atenção, tudo bem, cada um é como cada qual, como eu já dizia. E eu acho que se as pessoas, efetivamente, reclamam que não existe um equilíbrio dentro desta distribuição de riqueza, ou aqui mais puxar nos mercados, existe efetivamente muita gente que é rica, 99% das pessoas não é, porque falta essa mentalidade de, olha, eu vou olhar para o mercado como um catalisador, ou um impulsionador da construção da minha riqueza ao longo dos próximos 20, 30, 40 anos. 90% das pessoas não pensam assim, é por isso que 1% apenas vai buscar 99% dos resultados, porque este 1% tem um mindset efetivamente escasso e certo para estar no mercado. Ainda há pouco vi um vídeo que é isto que são os nossos valores, é isto que temos que transmitir para o nosso público, que é os maiores investidores de todos os tempos, num vídeo de 1 minuto e meio. E ele colocou lá, primeiro criou a narrativa com esses 5 investidores, em que cada um deles, e finalizando com o maior deles, Warren Buffett, que teve nos últimos 50 e tal anos 18,8% anualizado. Se nós formos fazer contas matemáticas, isso nem 1% dá a cada dia. Qual é o problema?
ainda aqui nesta frase, da mentalidade. Porque é que existe 1% das pessoas a ter 99% da riqueza? Porque este 99% das pessoas que não têm sequer riqueza é porque olham para uma narrativa que ouviram falar que é vamos produzir mais de 1% a cada dia. Se tu produzires mais de 1% a cada dia, parabéns, eu estico da mão, és o melhor investidor do mundo. E existem pessoas a criar a narrativa de eu consigo te colocar aqui com uma rentabilidade neste ativo de mais de 5% ou 10% do dia. Façam as contas, por amor de Deus. Vocês ficam bilionários em poucos meses, nem falo aqui em anos, falo mesmo em poucos meses. Sim, vocês façam as contas, isso é surreal. E é por isso que, para tentar colmatar isto, temos que puxar um bocadinho atrás, que é, vamos mudar a mentalidade das pessoas. E é aqui que estão os nossos valores com o Clube Finanças. O Clube Finanças tem um ecossistema de várias marcas, mas aqui no Clube Finanças, que é, nós queremos colocar o Clube Finanças como a empresa-mãe ou marca d'água dentro deste ecossistema de marcas da educação financeira, e dentro desse branding, dentro do Clube Finanças, nós queremos incutir esses valores. Pessoal, a riqueza constrói-se ao longo dos tempos. O tempo é o vosso melhor amigo. Não é agora vocês estarem à procura de narrativas de ter não sei quantos retornos por dia, acima do maior investidor de todos os tempos. Exato. Sejam racionais. É aquela frase do Warren Buffett, acho que é do Warren Buffett, time in the market beats timing in the market. Exatamente. Que lá está, não existe outra forma de estar. Puxando aquela segunda pergunta, hoje, lá está, estou a ouvir aqui este episódio, de modo prático, estou a ouvir este episódio, estou aqui e tenho realmente, até quero fazer o meu primeiro investimento, e pode-se investir com 20 euros, com 5 euros, quero fazer o meu primeiro investimento, quer que seja, entro numa plataforma de investimentos, como é que eu consigo analisar, escolher, isto é uma pergunta muito pitoresca, mas como é que eu posso, digamos, que escolher o melhor ativo com base naquilo que é o meu perfil? Não é pitoresca de todo, e eu acho que se as pessoas começassem com essa pergunta, eu acho que resolvíamos mais de 90% dos problemas. Sim. Porque as pessoas fazem tudo ao contrário. Começam a investir porque têm medo de perder, não é? O FOMO, lá está. Eu tenho que investir porque é importante. Por exemplo, eu já vou responder diretamente, isto é para dar contexto. Nas últimas 2-3 semanas, o mercado anda a cair. O que é que os novos alunos que estão a entrar para dentro do Clube Finanças estão a dizer? Ei, Gonçalo, eles entraram há pouco tempo e nunca investiram. Ei, Gonçalo, eu quero entrar, eu vejo muitas oportunidades, não sei o quê. Calma. Faço-lhe ali para aí 3 ou 4 questões pessoais, já tens plano de investimento, já tens perguntas básicas da organização financeira, já está organizada. E ela é tudo não. Calma, então tu queres começar, queres inverter a ordem ao ponto de começares a investir sem teres esta clareza? E a minha resposta é exatamente isso. Primeiro, passos básicos, vamos aqui na prática. Se as pessoas não sabem onde vai o seu dinheiro, uma resposta super clichê, mas é mesmo fundamental passar sempre isto, mesmo que seja daqui a 20, 30 anos, volto outra vez a este podcast, vou continuar a dar essa resposta. Se as pessoas não sabem onde vai o seu dinheiro e tampouco têm uma reserva de emergência, vocês vão perder dinheiro no mercado. Gonçalo, porquê é que estás a dizer isso? Porque uma coisa não leva a outra. Leva, sim senhor. Porque se vocês forem a ver o average return, ou seja, a média de retorno de um investidor de retalho, o que é um investidor de retalho? Investidores como eu, como tu e eu, como todas as pessoas que se calhar estão a ver, 99,9% das pessoas estão a ver este podcast. Pessoas com pouco dinheiro pessoal, que estão a investir por meio pessoal. Se essas pessoas não tiverem efetivamente esse plano, elas não vão ter a clareza que tipo de ativo é que querem investir, quanto é que têm que investir para alcançar esse objetivo, ou seja, aqui uma estratégia de inputs, não é? E esta clareza toda vai dar aquela resposta do porquê que nós, enquanto investidores a retalho, temos um retorno de 3,8% anualizado. Isso tem uma razão por trás, e a principal razão é a reserva de emergência. Okay. A reserva de emergência, quando eu tenho algum problema, eu agora a voltar para a Maia, depois deste podcast, eu vou dizer assim, se eu bater com o carro e for a minha culpa, e por alguma razão eu vou ter que pagar o conserto do carro.
Onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Ao mercado. Ainda por cima os mercados estão a cair. E agora? Em perda. Em perda, exatamente. Ou seja, o que eu deveria estar a fazer era efetivamente reforçar. Não, estou a tirar. Exato. Então o primeiro passo, sempre antes sequer de investir, a reserva de emergência. Reserva de emergência. E a reserva de emergência, então vamos partir por partes, Força. para termos um plano. Reserva de emergência, então, como construí-la, qual é que deve ser? Porque lá está, também já vi muita informação nesse sentido. Tem um teto, é 5 mil euros, é 10 mil euros, é o valor das despesas que temos por ano, por mês, multiplicadas sobre determinado tempo. Qual é que é a tua filosofia nesse sentido? Não existe uma regra certa, ainda porque estamos num país em que temos subsídio de desemprego. Caso efetivamente nós tenhamos problemas com o nosso trabalho, não somos uns Estados Unidos que tchau, adeus, e não têm subsídio de desemprego, e aí sim, efetivamente, uma reserva de emergência sobre as tuas despesas mensais vezes 12 era o melhor, ou até vezes 18, que eles já falam sobre isso. E nós aqui, como temos esse subsídio de desemprego, eu diria que há muitos especialistas a dizer que o teto máximo não deve passar dos 12 meses, mas entre 6 a 8 meses, sem problema nenhum. Temos ali a Siri que quer participar no podcast. E eu diria que não deve passar dos 6 meses. Se passar mais de 6 meses, as pessoas podem dizer que é um pseudo-conformismo, porque passados 6 meses já está ali muito dinheiro parado, é um custo de oportunidade muito grande. E para mim, o teto máximo são os 6 meses. Temos então muitos subsídios. Despesas mensais que temos? 1000 euros, vamos imaginar, 1000 euros tens despesas mensais. Vezes 6 mil euros de reserva de emergência. Que não mexe, fica parado. Não mexe. E há aí outra coisa que é, podes aplicar essa reserva de emergência, mas não são nos mercados. Tem que haver aqui 3 características essenciais. Que seja ajustada à inflação, que seja uma renda fixa e não nos mercados, que é volátil. Se eu quiser amanhã, porque bati com o carro e preciso consertá-lo, posso mexer e não está com 30% negativo. E que o terceiro é que eu dê uma ordem de retirada e no dia útil a seguir já esteja na minha conta. Liquidez. Liquidez, acessibilidade na retirada de dinheiro. Portanto, estas 3 características, sem dúvida, que têm de estar na aplicabilidade da tua reserva de emergência. Então, primeiro passo, reserva de emergência, e dirias então que o segundo passo, após termos esta reserva de emergência efetivamente poupada, será construir então esse plano antes mesmo de investir? Há outra coisa, que é, tu sabes qual é a lista média de dívidas dos portugueses? A média de listagem de dívidas? 6, 7. Portanto, temos ali muitas dívidas que, ao pagarmos primeiro antes de investirmos, estamos efetivamente a ganhar dinheiro em prol de ignorarmos essas dívidas e começarmos a investir. Em miúdos. Ou seja, tem ali uma dívida do carro, que são as mais caras de todas, 15% da EEG, vamos imaginar. E eu pergunto assim, ok, tu vais ignorar essa dívida e vais investir nos mercados. E agora diz-me, tu vais conseguir, no período que tens que pagar o carro, vamos imaginar, faltam 3 anos para pagar o carro, tu vais conseguir ter acima dos 15% por ano? Exato. Se não, paga a dívida. Primeiro pagar o passivo primeiro. Pagar o passivo primeiro, porque aí já estás a colmatar a possibilidade, claro que há aquelas despesas de retirar o dinheiro, de pagar, amortizar antecipadamente, mas aí já estás pelo menos a dizer que não vais pagar aqueles 15%. Isso é bom porque aquilo já era um custo e estás a antecipar, já não vais ter aqueles 15% de custo, estás a ganhar 15%. Correto, é exatamente isso. Isso é a segunda coisa, reserva de emergência, olhar para as dívidas. Para os passivos. Claro que aqui vamos tentar retirar aqui o crédito de habitação, não vamos pagar o crédito de habitação durante 30, 40 anos antes de começarmos a investir, até porque é o crédito mais barato, não é? Que nós temos na nossa listagem de dívidas. Após de olharem para essas dívidas e colmatarem a maior parte delas, que estão acima de 8%, eu diria, tentem sempre colmatar dívidas acima de 7, 8%. Que têm TAEG acima de 7 ou 8%, porque é difícil depois terem com uma base consistente no período dentro dessas dívidas acima desse valor em retornos. Passando dessa segunda parte, terceiro ponto é construir uma bússola financeira. Em vez de estarmos aqui no mar Mediterrâneo sem ter vista de terra e sem ver
onde é que nós vamos é construir esta bússola. E o que é esta bússola? É das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer. É eu perceber quanto é que eu quero, vamos imaginar, ser práticos, e eu quero receber daqui a 20 anos, de uma forma completamente passiva, rendimento extra via dividendos, redistribuição dos lucros das empresas, para quem não sabe, na minha conta bancária. 1000 euros. O que é que eu vou fazer? Vou colocar esse input, esse meu desejo, 1000 euros, num plano financeiro, através de um Excel, por exemplo, nós temos isso. Certo. Durante os próximos 20 anos, mas há aqui uma coisa, que temos que ajustar à inflação e aos impostos. Porque esses mesmos 1000 euros, nós vamos ali ao Continente, ao Pingo Doce, a Lidl da vida, vão comprar um cabaz. Daqui a 20 anos, esses 1000 euros não vão comprar exatamente a mesma coisa. Menos. Vão comprar menos. Portanto, vamos ajustar e vou colocar um standard de 2% ao ano para fazer ajuste à inflação. Vamos imaginar aqui números redondos, que esses 1000 passam para 1400 passado 20 anos. Então, o que eu quero, para manter o meu custo de vida dos 1000 euros, é receber 1400 líquidos daqui a 20 anos. Depois, isto é o primeiro processo. Depois é pegar no número mágico, porque esse primeiro processo vai nos dar um número mágico. Eu posso dizer o meu, acho que é, no valor mínimo eram 360 mil euros, ter de portfólio 360 mil euros. E no valor máximo ter 767 mil euros. Okay. Para quê? Porque no meu valor de 360 era receber 700 e tal líquidos de dividendos e olhar para essa renda passiva e esbanjar no que quiser. Exato. Enquanto tinha um projeto meu, por exemplo, estamos aqui a falar com o Finanças, que tenha flexibilidade de fazer o que quiser também com o meu tempo, porque já tenho também o próprio projeto estruturado para tal. Objetivo máximo. Trabalhar aqui é uma escolha, literalmente, é uma das coisas que podemos discutir, porque eu quero sempre trabalhar. Se eu tiver... Esqueçam aquela cena de eu agora vou para os investimentos, para me reformar e vou ali para a sombra da bananeira numa ilha qualquer. Vocês vão estar sempre a trabalhar, nem que seja para organizar toda a logística para ir para essa ilha. Vocês vão se cansar de estar nessa ilha. Não existe o parar. Não existe o parar. E é uma coisa que podemos discutir mais à frente, que é o que é que significa liberdade financeira para nós. Isso. E dentro desse plano, dentro desse número, eu quero receber 1000 e tal, ajustado à inflação, 1300, 1400 euros líquidos por mês. Renda passiva. Portanto, aí trabalhar é uma escolha, quero continuar a trabalhar e eu vou ter 1400 para colmatar as minhas despesas fixas mensais, ou 90% delas, ou 95% delas. Tendo o meu número mágico, há uma coisa que ainda não sabemos, e isto ainda no terceiro passo, que é, eu tenho clareza no que eu quero atingir. Que tipo de veículo é que eu tenho, exatamente, é que me vai fazer chegar lá? Eu vou a um segundo processo, que é meter aqueles novos inputs dentro de uma calculadora de juros compostos, mas reverter as contas matemáticas. É perceber, de acordo com aqueles inputs, perceber que tipo de rentabilidade é que eu tenho que ter para alcançar aquilo. O que me deu em ambos os casos, curiosamente, foi coincidência das coincidências, o que me deu em ambos os casos, no objetivo mínimo foi 10,20 e tal %, no objetivo máximo foi de 10,50 e tal. Estavam ali quase a casar os números. E, portanto, eu sei que para atingir aquilo, eu tenho que ter 10 tal %. Eu sei que eu vou conseguir ter aquele valor de distribuição mensal, portanto, tenho 200 euros, 250 euros que vou alocar àquele plano, ou àquele ativo, sim, àquele plano financeiro que eu estou a construir todos os meses. Eu estou confortável com isso e eu sei que vou fazê-lo. Clico em calcular, deu-me aqueles 10,20 e tal, e agora faço o quê com aquilo? É a partir daí que eu vou fazer a minha escolha do ativo. Eu costumo dizer sempre às pessoas, eu sou uma pessoa de ações, de investir em ações individuais, empresas individuais, fazer a análise fundamental, porque eu tenho mais controle sobre a análise que eu estou a fazer. No entanto, se as pessoas fizerem exatamente este mesmo plano que eu estou aqui a partilhar e der 5, 6%, que maravilha para elas. Exato, então, olha, podem escolher ETFs porque, e atenção, deixem-me dar o disclaimer, retornos passados não garantem retornos futuros, mas nos últimos 50 anos têm dado 10, 11%, não é? Portanto, temos aqui uma grande margem
não é? E já estávamos anteriormente, já estava ajustada à inflação, temos aqui uma grande margem entre os 6% e os 10% e 11%. E, portanto, para que agora nos preocuparmos, termos mais trabalho em ir para ações? Não é? Só se quisermos agora acelerar também o crescimento do nosso património e em vez de 20 anos termos aqui em 15, 16, não é? Portanto, isso é o terceiro processo. O quarto é efetivamente agora olharmos para onde é que vamos alocar esse dinheiro. Se eu escolhi ETFs ou se escolhi ações, de acordo com a percentagem que nos deu ali, então o que vai acontecer é que provavelmente as corretoras podem ser diferentes. Por acaso, não há assim grande distinção entre corretoras de se eu agora vou para ETFs ou se vou para ações, porque aquelas que são boas para ETFs também são boas para ações. Temos muitos casos, não é? E dentro da XTB, de Giro, Trading.2 e outras corretoras da vida que bem conhecemos, vocês fazem esse estudo de mercado e assim, ok, a minha escolha é de ETFs. Se é de ETFs, então quais são aquelas que são mais conhecidas por ETFs ou que têm os custos mais baixos e que me dão mais benefícios ao ter o meu dinheiro lá? Efetivamente, tenho que estar preocupados se os títulos que vocês compram são efetivamente vossos. E têm que estar confortáveis também com o nível de segurança que aquela corretora vos dá. Será que, se ela entrar agora num processo de insolvência, dá-vos a oportunidade de transferir os títulos? Isto também é uma coisa relevante. Isso, lá está, é um quarto passo. Um quinto passo, força, metam o dinheiro e sejam consistentes. Quando vocês têm esses 4 passos todos bem oleados, vocês vão ter um plano, efetivamente, sempre que fecham um mês, vocês vão pôr. E é uma coisa que custa 5 segundos do nosso tempo, 10 segundos. É copiar um valor, colocar lá na monitorização e dizer assim, ok, estou acima ou estou abaixo. O que é que eu posso fazer para contornar isto? Quando nós temos aquilo graficamente ilustrado, dá-nos uma dopamina de continuar. De querer continuar, querer fazer. É sempre assim. Os humanos são feitos de olhar para as coisas racionalmente, com tudo estruturado, de ver. Termos ali uma ilustração que tem os gráficos assim a crescer. Dá-nos dopamina. Queremos continuar e queremos mais. E vai-nos fazer ser mais consistentes. Do nada, temos aqui um plano para a nossa liberdade financeira. Exatamente. E do que estávamos a falar, para também cortarmos esse assunto que estavas a dizer, que esse é um tema muito, muito importante. Lá está, já reparámos que para investir, para fazer um primeiro investimento, lá está, não é só agarrar no telemóvel e eu agora quero começar a investir, porque senão vai dar a geneira, porque não temos esse controle e essa análise é algo que também é muito característico da vossa parte enquanto Clube Finanças, enquanto Gonçalo Ribeirinho. Mas estavas aqui a falar na questão da liberdade financeira, que é, ok, vamos imaginar que agora já estou muito claro neste sentido, estou a monitorizar o meu progresso e quero atingir a minha liberdade financeira. O que é isto realmente? Porque há muito essa ideia de que eu vou investir para ou ficar rico ou vou investir para ganhar dinheiro passivo e não precisar mais de trabalhar, e tocaste aí num ponto super importante que eu, por acaso, concordo a 1000%. Eu, sinceramente, acho que nunca vou querer deixar de trabalhar, porque trabalhar é criar valor, trabalhar é tu também, em certa parte, preencheres o teu propósito, teres um dia-a-dia que sentes que gera um resultado para uma outra pessoa. Podemos sim, e obviamente acontece de determinada altura na nossa vida, abrandarmos o ritmo e se calhar não trabalharmos às 12 horas, às 8 horas e termos as coisas mais delegadas e organizadas, mas o que é para ti essa liberdade financeira para a qual estás a trabalhar? Porque tu tens esse plano, tu tens essa monitorização, tu estás acima desse plano e as coisas correndo bem. O que é esse chegar a esse ponto e depois como é que se vive nesse ponto? E como é que ficam também esses investimentos? Isso é sempre um tema que eu gosto de falar, porque o pessoal quando chega ao Clube Finanças, este pessoal é da área das finanças, quer todo saber de dinheiro, quer efetivamente isso é uma preocupação nossa para atingirmos uma qualidade de vida. Claro, isso de forma transparente eu digo-lhe, e acho que toda a gente devia ter também o mesmo sentimento. Mas quando estamos a falar de liberdade financeira, não estamos a olhar para o dinheiro, apesar de sermos de finanças ou não sermos de finanças, eu acho que toda a gente devia olhar para o dinheiro, retrocedendo aqui um bocadinho ao início que eu estava-te a dizer, como um meio para atingir um fim e não como o fim. É como se fôssemos agora a pensar num jogo de computador. A dopamina do jogo de computador de níveis é passar o nível. E o que eu vejo muita gente a errar neste tipo de mindset é: eu agora cheguei aos 50 mil,
qual é o próximo nível? 100 mil. Ok, qual é o próximo nível? 250. Qual é o próximo nível? Meio milhão. 1 milhão. E eu pergunto assim, mas porquê? E o pessoal fica meio... dá uma resposta vaga ou fica meio a gaguejar porque não sabe efetivamente qual é o seu plano, não tem a clareza. Isso é uma coisa, com o plano, aquele passo 3, as pessoas ganham essa clareza. Se eu tenho esta personalidade, eu vou construir o meu plano de acordo com esta personalidade e de acordo com aquilo que me faz feliz. Se eu atinjo o meio milhão, eu não quero passar para o próximo nível. Isto já é ganância a falar. Não é? Para que é que eu vou agora passar para outro nível do 1 milhão se aquele meio milhão já é muito bom para mim? Isto colocando num caso prático, eu uma vez vi um post no LinkedIn, é isto que o pessoal, enquanto educador financeiro, enquanto uma pessoa que tem uma empresa de educação financeira, é isto que quer transmitir, são estes os valores. Era uma pessoa lá a desabafar e a falar sobre o tema dinheiro, quando eu vi aquilo assim, deixa eu ver o que é que esta pessoa tem para dizer. Quero dizer. E disse que atingiu a sua liberdade financeira. Depois houveram lá uns quantos marmelos a dizer que isso não é porque só tens isto, não sei o quê. Assim, não é isto, não é isso o significado de liberdade financeira. O que é liberdade financeira para aquela pessoa é saber que tinha o prazer de sair do escritório ao meio-dia, ela trabalhava. Tinha o dinheiro a trabalhar para si, ao ponto de, se quisesse, não precisava de fazer aquilo. Mas a sua verdadeira liberdade financeira era ir buscar os seus miúdos ao meio-dia, meio-dia e meio, e voltar a entregar ao centro de estudos às 3, e naquele período estava ali a almoçar com eles, estava a conversar, e tinha ali um momento de ir buscá-los à escola, ir almoçar e ir depois levá-los ao centro de estudo. Isto de segunda a sábado. E eu digo assim, uma coisa tão simples, e o pessoal é ganancioso ao ponto de perceber que liberdade financeira é um jogo de níveis de computador. Não é. É subjetivo, é um tema personalizado para cada um de nós. Sim, é diferente para cada um. Porque para mim pode ser um número mágico de 360 ou 767 mil, para ti pode ser menos ou pode ser mais. És tu que tens que definir, desde que estejas confortável e com clareza nisso, ao ponto de perceberes, eu vou para a cama e não vou pensar, será que eu estou a ser ganancioso? Não, tens de ter essa clareza. Liberdade financeira para mim é, como eu já disse, e acho que dei bem a entender quando estava a partilhar o meu plano também, é que eu adoro trabalhar. E se eu algum dia, ainda ontem estava a fazer uma sessão com os meus alunos e eu fechei o computador às 11h15 da noite. E eu estive a trabalhar antes disso 9 horas seguidas. Portanto, ali foram mais 2 horas e tal. As chamadas 11, 12. E eu fechei, estava super cansado, cheguei a casa e adormeci logo. Efetivamente, trabalho mais do que uma dita pessoa que trabalha por conta de outrem. Mas tenho uma realização brutal ao ponto de estar aqui sentado com alguém e dizer-lhe na cara, juntamente com as outras pessoas que estão a ouvir, dizer que eu fazia exatamente o mesmo se tivesse todo o dinheiro do mundo. Exato. Porque o prazer de... Aquele sentimento, e tu sabes isso, de fechar a tela do computador depois de um dia super preenchido e dizer assim, caramba, eu estou aqui a impactar a sociedade. É isto é muito mais potente do que simplesmente vamos para o próximo nível, vamos ter aqui meio milhão enquanto eu agora tenho 250 e se calhar estava bem com isto. Exato. Isso é a liberdade financeira. É descobrir, digamos assim, qual é que é aquela velha máxima que, enquanto nós acharmos que tudo é um clichê, não vamos sair da mesma cepa torta. Que é, olhamos para uma frase, isso é um clichê. Vemos um post, isso é um clichê. Isso são balelas, que é a forma como nós normalmente atribuímos às chamadas frases feitas. Mas a realidade é, e eu digo isto imensas vezes, se um clichê existe é porque ele está cá há muitos anos e o que está cá há muitos anos prevalece sempre. Porque se passou no tempo, eu adoro, por exemplo, ler livros super antigos. Eu assento muito dos meus valores fundamentais, daquilo que eu, num formato pessoal, aplico à minha vida, do estoicismo, que tem anos e anos e anos. E isto porquê? Um livro, por exemplo, de 1700,
se até hoje é atual, é uma ideia que prevaleceu no tempo. Passou todas as crises, passou todos os problemas sociais, passou todas as personalidades, culturas, religiões e continua atual. E esse perceber desta palavra do descobrires o teu porquê, o livro, por exemplo, que mudou também a minha vida, o primeiro Pergunta o Porquê, do Simon Sinek, etc., nós olhamos para isso muito como vou estar agora a perder parte do meu tempo com qual é o meu porquê. Eu tenho aqui ir lavar o carro, levar os filhos à escola, trabalhar, fazer as tarefas do meu trabalho, mas é muito importante, lá está, termos essa clareza do porquê e termos esse número do que já falámos, para lá está, para sabermos para onde estamos a caminhar, porque eu acredito que nas finanças quem deixa de ser consistente nos investimentos, e eu já tive contacto com N de amigos e até familiares, que é pá, eu realmente investi lá no ETF mensalmente, mas agora pá, já não meto, tem que ser lá fazer a transferência. Já há plataformas que deixam fazer isso automático, que já faz sozinho. Nem há desculpas. Não há desculpas já para isso, mas as pessoas só deixam de ser consistentes. Eu acho que a razão é mesmo essa que tu disseste, que é saberem que não estão a caminhar para um lado, que não estão a monitorizar esse progresso. Já falaste um bocadinho sobre isso, mas para deixarmos mesmo claro, para quem eventualmente esteja a ouvir e queira fazer o exercício agora ou no final deste episódio, é como é que eu descubro esse meu número? O teu 326, o teu 700 e tal mil euros, que estavas a falar há pouco, como é que eu efetivamente descubro esse número? O que é esse descobrir desse número para mim, essa liberdade financeira para mim? Com base no meu porquê, como é que eu o faço de forma prática? Olha, isso é uma excelente pergunta que posso não dar nunca ninguém tinha feito ao ponto de me deixar a pensar porque é que eu coloquei para o valor exato. Porque para chegar àquele número mágico temos que retroceder um pouco, que é porque é que eu coloquei daqui a 20 anos atingir esse objetivo e porque é que eu coloquei 1000 euros, porque é que eu não coloquei menos, porque é que eu não coloquei mais. Eu vou ser muito objetivo na minha resposta ao ponto de dizer porque era o que eu estava a sentir-me confortável nos dois planos que eu criei. O primeiro, porque é que eu coloquei 500 euros na data de hoje, porque depois ajustado à inflação deu-me 600 e tal, ou 700 e poucos, e eu coloquei porque eu literalmente sinto na pele aquilo que eu estava a dizer, que eu vejo-me a continuar a trabalhar e não tenho problema nenhum em dizer às pessoas que a minha principal fonte de rendimento é o trabalho. Sim. Desde que depois me dê esta flexibilidade, sinta que tenha impacto para a sociedade, sinta que tenha impacto para mim, porque uma coisa tem que casar, uma coisa casa com a outra, que se eu sinto que estou a dar impacto e sinto que não estou a crescer com isso, mais tarde ou mais cedo isso não vai ser sustentável para continuar dentro do crescimento da empresa ou continuar nesse projeto. Porque quando me convidam para palestras, por exemplo, eu estou nervoso, obviamente, estar ali presente não sei quantas centenas de pessoas, milhares de pessoas, mas quando acaba eu sinto aquela coisa. Eu consegui, eu saí fora da caixa, eu fui a palco, vivenciei aquela experiência, não só estou ali a partilhar uma coisa que eu amo, como também eu consegui sair. E aquilo a nível pessoal realiza-me. Isto para dizer o quê? Que dentro desse plano mais conservador, eu não me importei a dizer que não ser ganancioso, lá está. É conhecer o meu eu. O que é que me faz feliz? Ter a flexibilidade num projeto só meu? Flexibilidade de estou aqui a trabalhar contigo, se combinássemos um trabalho aqui em conjunto num coworking qualquer, no centro do Porto, num café qualquer ou no nosso escritório, eu ia e sabia que tinha essa liberdade, não é? E as pessoas têm que perceber, é por isso que não existe uma resposta certa, eu acho que é uma introspeção de várias semanas do que é que realmente faz feliz hoje. E há outra coisa que é, o Gonçalo de hoje não vai ser um Gonçalo daqui a 5 anos. E quando esse Gonçalo se mudar e quando for um Gonçalo diferente, eu vou lá e não tenho que ter problema nenhum de flexibilizar também o meu plano. Exato, e mudar o objetivo. Exatamente, porque as pessoas estão sempre a mudar e a crescer. Porque o que definimos hoje não tem de ser efetivamente o que nós vamos levar para daqui a 3 anos ou 1 ano até. Exatamente. E o meu objetivo máximo foi ser um bocadinho mais ambicioso ao ponto de
aí é não a crescer mais felicidade, é a crescer mais segurança. Porque se fores a ver, eu estou a receber 700 e tal dos meus dividendos por mês, ou estou a receber 1400. Não é por ganância. É simplesmente para eu ter uma paz de espírito maior. Eu já estou a fazer aquilo que me realiza. Exato. Mas a nível de dinheiro, é só um extra mile de segurança. É dizer que isto, se eu quisesse olhar para aquilo como percentagem das minhas despesas fixas mensais, daquilo que eu preciso para viver, fazia-me acima de 40% ou 50%, vamos imaginar. Enquanto os 1.000 e quase 500 euros de rendimento passivo, através dos meus investimentos, faziam-me 100% das minhas despesas fixas. E eu aí estava muito mais confortável. O que é que estás mais confortável? Com o segundo valor ou com o primeiro? O primeiro. Não é? Exato, lá está, mas eu acho que o mais difícil é as pessoas trabalharem nessa clareza. Mais difícil e o que às vezes até dói mais, porque trabalhar nesse porquê, trabalhar no que efetivamente nos preenche, trabalhar em perceber quais é que são os nossos gostos, o que é que nos realiza, o que é que nos preenche no dia-a-dia, quem é que nós queremos manter à nossa volta, isso é muito difícil, porque há um exercício a qual eu fui submetido no Chipre, numa formação que fiz de desenvolvimento pessoal há uns anos atrás. É um exercício que eu coloco no Shift, também na mentoria, para as pessoas, que é tu pensares e apontares as pessoas com quem tu mais falas, com quem tu mais interages, e depois fazeres o paralelo com as pessoas que te dão mais energia, que te tiram mais energia. E isto é um dos exercícios poderosíssimos que tu provavelmente percebes. A mim, por exemplo, aconteceu-me que estou a passar com pessoas que me tiram mais energia, que me sugam, digamos assim, que não me fazem estar preenchido, estar feliz, estar contente. E isso é um exercício difícil de trabalhar, ou seja, o porquê, o propósito, e as pessoas tendem a ignorá-lo. À procura do número, à procura do investimento, à procura da motivação, que esse é que é um problema, e nas finanças é o maior problema, que é eu de repente ouço o podcast, estou aqui super motivado, vou começar a investir 500 euros por mês, independentemente do que ganho, a partir de agora é tudo que eu tenho das minhas poupanças vou meter no ETF, e aí é que está um grande problema. Concordas que nesse sentido é melhor às vezes ignorar essa motivação e nem fazer nada, ou ao menos aproveitar essa motivação e efetivamente investir? Não, eu acho que as pessoas devem aproveitar essa motivação, mas serem racionais com essa motivação, porque senão voltamos àquele tema de temos muitas pessoas a preocuparem-se com a literacia financeira, com os investimentos. Temos essas pessoas a achar que os investimentos são super sexys. Exato. E está aí o problema. Agora, para essas pessoas que estão super motivadas, porque eu tive atrasado as pessoas a dizer o mercado está todo a cair, novos alunos, não sei o quê, calma, as pessoas estavam efetivamente motivadas. Exato. Mas é ter ali um apoio de mais know-how, mais experiência, a dizer calma. Vamos auto-intitular de mentores, vamos imaginar. Não o sou, nem eu quero auto-intitular, mas é para as pessoas perceberem melhor. Mentores ali em redor, ao ponto de fazer chegar corretamente a mensagem de tu vais perder mais, tudo bem, usa essa motivação para continuares a aprender sobre finanças e quando estiveres preparada, avança. Agora, vais perder mais se usares essa motivação irracionalmente, nem sequer na ganância de fazer dinheiro. Isto não é aqui um jogo de fazer dinheiro. A base é fazer dinheiro, mas isto é na teoria. O que é na prática para ti fazer dinheiro? Se tivesses mais meio milhão na tua conta, o que é que era a pessoa? O que é que eras tu enquanto pessoa? Exato. É isso que vocês têm que pensar. E aquilo que estavas a dizer, eu acho que isso serve tanto para qualquer área, de nos rodearmos de pessoas. Efetivamente, se nós que queremos investir o nosso dinheiro, devemos nos rodear das pessoas, não só expertos, como também pessoas que respiram esse ar. Mas eu acho que não nos devemos livrar das pessoas que não são dessa área e que não nos fazem crescer nessa área. Ou seja, para não dar nomes aqui, eu vou dar aqui um exemplo, que eu tive amigos que dentro desta área mais do empreendedorismo e de criação do negócio e mais na área dos investimentos, a respirar isto literalmente 95% de cada uma das minhas semanas. Claro que se me perguntares a mim, Gonçalo, então mas quer dizer que os teus amigos de infância, os teus amigos de secundário, deixaste de conviver com eles? Não deixei. Não deixei, mas a percentagem de tempo da minha semana foi efetivamente reduzida porque
E eu, para crescer, sei que preciso de focar-me noutras coisas. E não só, e os temas com que falas com essas pessoas. Ou seja, talvez com um grupo de empreendedores falas efetivamente de negócio, de estratégia de negócio, de rendimento de empreendedorismo. Com os amigos de infância, eventualmente vamos falar de saídas, de notícias, de coisas mais triviais. E faz parte. É eu acho que é um equilíbrio. É importante. Exato, é importante. Eu tenho amigos só para as maluqueiras. Exato. E é importante porque senão eu não tinha um Gonçalo equilibrado. E eu sei que da minha parte eu sou um Gonçalo social e se só falasse de empreendedorismo, só falasse de negócio, só falasse de investimento, exatamente, o meu propósito ia desequilibrar e a sustentabilidade do meu eu todo ia também ser ele insustentável ao ponto de quebrar um dia. Exato. Excelente. Excelente. Olha, chegamos aqui mais ou menos ao fim da nossa conversa. O pessoal leva daqui um plano completo para os seus investimentos. Eu queria que, no meio de tantos conselhos que já desses, diretamente para a malta que nos está a ouvir, se tu efetivamente tivesses uma oportunidade apenas para deixar uma mensagem, seja a investidores, seja a pessoas que querem eventualmente criar um negócio, como tu também o fizeste, criar um ecossistema de marcas, etc. Qual é que era o conselho que dás para alguém começar, seja no mundo dos negócios, seja nos investimentos? Um conselho final que para ti tenha funcionado, no teu contexto. Tenho que começar a preparar porque todos os podcasts agora, como convidei, é um conselho no final. No final. E eu não quero ser aquele standard de dar sempre o mesmo conselho. Não comecem. É assim, ora, já que as duas coisas, os dois temas estão interligados, tanto a nível de investimentos e de negócio, não falámos aqui tanto de negócio como falámos de investimentos, aliás, não falámos nada sobre negócios. Sim, mas há um paralelo. Mas aí são dois temas que se casam. Isto para quê? Para aquilo que, novamente, é o propósito. Quando eu criei o Clube Finanças, eu não o criei com base na expansão do tema de finanças em Portugal, ao ponto de siga, vamos aproveitar a onda, vamos ganhar dinheiro com isto. Exato. Até porque, se era para ganhar dinheiro, já teríamos vendido o Clube Finanças, estaríamos neste preciso momento a olhar para outro tipo de mercado e estávamos sempre a saltar pocinhas ao ponto de aumentar aquilo que eram os nossos níveis no jogo de computador. E uma coisa leva à outra, é o propósito. Quando eu sentei-me um dia com os meus atuais sócios e disse-lhes, eu gosto sempre de dizer duas coisas, mas esqueço-me sempre da segunda, mas a primeira é sempre também importante, que é, meus caros, nós vamos começar isto e vai ser duro, porque não sei o que é que vamos acabar por fazer, estamos meio às cegas, porque lá está, nem tão pouco era para estruturar aquilo como negócio, mas sim era um projeto que vamos nos divertir. Exato. Nos primeiros meses vamos nos divertir e vamos olhar aquilo como um MVP para validar o próprio projeto. Mas se validarmos, é sempre com o mesmo objetivo, pensamento de longo prazo. Em tudo na vida, tanto nos negócios como nos investimentos, propósito e pensamento de longo prazo. E dentro dos negócios, especialmente dentro dos negócios, como estamos aqui não só a falar para o nosso próprio umbigo, estamos aqui a falar para milhares de pessoas, dizer assim, que tipo de impacto é que vamos criar para a sociedade? Porque eu aprendi muito essa frase, que é sempre o dia 1 das empresas. Exato. Através do Jeff Bezos, através da Amazon. Isto pode ser aquele clichê, é muito teoria, mas eu já começo a senti-lo na prática, que é aquela coisa de fechar o computador e sentir-me, caramba, depois de 12 horas de trabalho, cansadíssimo, depois de fechar esta aula com esta turma, caramba, sinto-me super realizado e sei que estou a impactar as pessoas. E no final do dia é exatamente isso, é saberem que, muito para além dos lucros, isso sim é importante para... Não vamos ser aqui hipócritas, os lucros são importantes, a rentabilidade de uma empresa é importante para criar sustentabilidade e para crescer a estrutura da empresa, para chegarmos a mais gente. Mas se queremos olhar para uma empresa mais rentável, um projeto mais rentável e que seja para crescer de uma forma sustentável, antes disso temos que criar valor para a sociedade. E eu posso dizer que não tinha assim tanta clareza nisso, sabia que tinha que criar valor, mas o que é que eu fazia? Prioridade número 1, lucros,
rentabilidade, segundo, como é que vamos criar valor. Vamos criar valor. Reverti isto, uma diferença de caraças. Exato. Mas descomunal mesmo. Primeiro o que estamos a entregar, primeiro para quem estamos a entregar também é muito importante, porque existem pessoas que não querem receber aquilo E que tudo nós bem. às vezes queremos para dar, que temos para dar e lá está, é ok. É o mercado tem de ser selecionado, mas primeiro o valor que nós criamos. Por isso, olha, obrigado por esta conversa. Falamos aqui um bocadinho, lá está, como tu disseste muito bem, o que falámos de investimentos e de finanças, aplica-se também ao negócio, tem de existir um plano para o negócio, um porquê de estarmos a criar um negócio, para onde é que o negócio vai caminhar. Pode ficar, por exemplo, para um segundo episódio também contigo, Falar só de negócio. Fica aqui uma segunda parte, por isso agradecer-te aqui por teres aceito o convite, por esta conversa, e para a malta que viu aqui o episódio. Vemo-nos no próximo episódio. Temos falado agora aqui num novo espaço, numa nova dinâmica também de conversa muito mais desconstruída, sem seguir algum tipo de guião ou ideal sobre aquilo que estamos a falar, efetivamente com o objetivo de, como estavas a dizer, criar valor, passar valor, e as pessoas sentirem que agora fecham a tampa do computador, desligam o telemóvel e saíram daqui a aprender alguma coisa. Tenho a certeza que aprenderam. Por isso, obrigado. Obrigado, eu. É isso mesmo. Mais um.